Oi pessoal, eu sou a Cássia e eu sou Customer Success da Coletive. A convite da Aldeia, eu vim falar hoje um pouquinho sobre como eu aplico o mapa de empatia no processo de Customer Success. E se você não sabe o que é Customer Success, clica aqui no card que vai aparecer aqui no canto da tela, onde eu explico um pouquinho mais sobre o que é Customer Success. O mapa de empatia, ele é muito utilizado na metodologia de Canvas para negócios, no momento do desenvolvimento do produto ou serviço a partir da perspectiva do cliente. A partir de uma situação com o cliente dentro da Coletive, nós sentimos necessidade de usar esse mapa de empatia para a gente alinhar melhor as entregas e trazer mais qualidade para o nosso processo com o cliente. Eu vou explicar para vocês um pouquinho mais sobre o que é o mapa de empatia e depois vou contar um pouquinho mais dessa minha experiência de como que a gente aplicou o mapa de empatia no processo de Customer. O mapa de empatia, ele é composto por 6 perguntas. A primeira pergunta é o que ele vê, o ambiente, os amigos, o que o mercado oferece. Por exemplo, o mercado onde ele trabalha está crescendo, ele tem uma oportunidade de mudar de trabalho, de crescer dentro da empresa. Então, ali você vai pensar em respostas a partir desse cenário, desse contexto onde ele está inserido. A segunda pergunta é o que ele pensa. Então, quais são as preocupações, as principais aspirações dele? Por exemplo, dentro do trabalho dele, a preocupação dele é entregar um trabalho com qualidade, dentro do prazo, trazer algo inovador para o chefe dele. A terceira pergunta é o que ele ouve. Então, o que os amigos deles dizem, o que o chefe dele fala, o que os influenciadores do nicho dele comentam. Então aqui é importante você pensar, dentro do contexto dele, o teu chefe fala assim, pô, você não tá me entregando as coisas dentro do prazo, ou na quantidade certa, não tá cumprindo o cronograma, ou os influenciadores estão falando assim, poxa, seu trabalho tá obsoleto, você precisa se inovar. A quarta pergunta é o que ele fala e o que ele faz. Então, qual é a postura dele, qual é a aparência dele, como ele se comporta na frente dos amigos. A quinta pergunta é quais são as dores dele. Então, quais são os medos, quais são os anseios dele, quais são as preocupações. Aqui você vai pensar o que mais preocupa ele, se é perder o emprego, ele não está conseguindo evoluir dentro da empresa, se a carreira dele está estagnada e ele precisa trazer uma inovação, ele não tem tempo para passar com a família dele. Você tem que se colocar no lugar dele e listar quais são essas dores. A última pergunta, quais são as necessidades e desejos dessa pessoa? Então, como ele consegue medir o sucesso dele, ele conseguir fazer uma pós-graduação, ele ser promovido dentro da empresa, ou até mesmo abrir a própria empresa dele? Uma forma de você organizar bem todas essas respostas e informações é você imprimir um modelinho do mapa de empatia, bem parecido com esse daqui, e você usa post-its de cores diferentes e a partir do que você vai escrevendo, você vai colando, as respostas dentro de cada pergunta e no final você consegue ter um panorama geral das dores, necessidades e enfim, você consegue ter mais informações sobre essa pessoa ou sobre o seu cliente. E como que eu utilizei o mapa de empatia dentro do processo de Customer Success? Então, eu tive uma situação em que eu já tinha feito uma reunião de onboarding, de briefing, que é justamente para eu alinhar as expectativas e as entregas com o cliente. E mesmo com essa reunião, a gente sentiu que o nosso cliente não estava enxergando tanto valor nas nossas entregas, apesar de a gente saber que as nossas entregas estavam sendo feitas com qualidade. Então a gente resolveu marcar uma reunião presencial com o cliente e antes disso a gente fez esse mapa de empatia. A partir do mapa de empatia feito, todo respondido, nós desenhamos um roteiro, uma estratégia de como a gente conseguiria alcançar as necessidades e os desejos do nosso cliente, como a gente conseguiria reduzir as dores também dele, fazendo algo com qualidade e fazendo com que toda a jornada dele dentro do nosso atendimento fosse incrível. Com esse roteiro, que a gente montou, com a estratégia, a gente foi para a reunião e conversando com o cliente, a gente foi fazendo algumas perguntas de uma forma que ele fosse respondendo pra gente e a gente entendendo como a gente conseguiria fazer uma estratégia mais alinhada ainda para que ele visse valor no que a gente estava entregando. E foi muito mágico, porque conforme a gente ia perguntando e a gente ia respondendo, o cliente ele foi se empolgando mais, ele foi ficando mais tranquilo e a partir disso, todo o processo de atendimento com esse cliente mudou. Ele começou a confiar muito mais na gente, as entregas começaram a ser muito mais pontuais, então a gente não tinha aquele retrabalho de ficar sofrendo e fazendo coisas diferentes, porque a gente mandava uma coisa, mas o cliente não sabia se era bem aquilo. A gente conseguiu otimizar o nosso trabalho, fazer uma entrega mais rica e o cliente ficou muito mais feliz. Bom, pessoal, espero que as minhas dicas sobre mapa de empatia e como você utilizar o mapa de empatia no processo de Customer Success ou mesmo no processo de atendimento ao cliente tenham te ajudado. Se você conhece alguém que vai gostar desse conteúdo, compartilha com ele. Não esquece de dar um like nesse vídeo e se inscrever no canal da Aldeia, porque toda semana tem conteúdo novo, então é bacana também você ativar o sininho, que assim você recebe as notificações sempre quando tem conteúdo novo no canal. Espero que vocês tenham gostado, um beijo!